Isso. Então, bem-vindos, pessoal. Obrigado por estarem aqui hoje. Parte da Catalyzing Change Week, que é uma proposta, então, que a gente faz por parte do Catalyst Now, que é um grande movimento de inovação social, mas também de iniciativa privada, de governos, de diversas pessoas que atuam para uma inovação social inclusiva. E a gente tem essa semana mais de 180 sessões ao redor do mundo que estão sendo organizadas pelos nossos membros. A gente tem mais de 6 mil membros ao redor do mundo no Catalyst. Eu sou o Hugo Bordaz, eu trabalho com os capítulos lusófonos. E esse ano a gente tem mais de 10 sessões. A gente teve uma ótima ontem com a Mirella, inclusive, de conexões entre Brasil e África. E está sendo um espaço de troca muito bonito, com diferentes temas. E hoje, então, a gente está aqui para fazer, né, uma workshop da oficina Mão na Massa com a Sul, aprenda a criar a sua IA assistiva, para chamar de sua. Então, muito obrigado por terem participado, por estarem aqui hoje. E passo a palavra para o Pedro e para a Mirella, e é com vocês, pessoal. Obrigado. Ah, só as regrinhas clássicas do Eu ia. online. Manter a câmera ligada, botar o nome e organização se puderem, microfone quando for falar, mas como é uma coisa um pouco mais dinâmica, acho que podem seguir as regras que os panelistas vão dar, e eu e a Carolina aqui do Catalyst, a gente vai botar alguns recados, algumas coisas ao longo da sessão pelo chat. Se quiserem se apresentar pelo chat também, à vontade. E é isso. Boa sessão, pessoal. Feito, boa tarde a todo mundo. Obrigado, Hugo. Obrigado, Carolina, pela excelente semana está sendo realizada. Um pequeno parênteses, eu vi surgiu uma mensagem aqui de alguém que estava na sala de espera. Vocês conseguem ficar olhando isso? Não sei. Eu Eu. autorizei aqui, Ah, apareceu para boa. mim Tá, também. tá. Perfeito. Então, dando início, hoje a gente está aqui para justamente falar da construção do que a gente chama de inteligência artificial assistiva. É, Todo mundo aí sabe codificação? Quem sabe levanta a mão. Brincadeira, não precisa saber. A nossa proposta é justamente que a gente crie a inteligência artificial totalmente personalizada, mas dentro de uma moda, podemos chamar assim, do que a gente vem denominando de no code, né? Ou seja, aquilo que a gente consegue construir, entre aspas, programar, sem necessariamente saber programação, né? Eu sou o Pedro Barros, sou um dos cofundadores da Sul, junto com a Mirella. Falo de Niterói, uma cidade no Rio de Janeiro, no Brasil. É, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Trabalho há um pouquinho mais de 15 anos com o setor de impacto socioambiental, especialmente com organizações sem fins lucrativos no Brasil e na África. É, e a gente fundou a Sul esse ano, em março desse ano, depois de um processo de construção de mais ou menos um ano e pouquinho, que Mirella e eu ficamos conversando muito e justamente nos provocando a pensar como a gente poderia conectar impacto socioambiental com o que havia de mais novo e mais inovador no campo da tecnologia digital, né? E assim a gente chegou na Sul. Mirella, passo para você. Olá, pessoal. Eu sou Mirella, também veio do campo social, trabalho há mais de 2 décadas aí, majoritariamente em ONGs, mas também com passagens pela ONU. E estou agora aqui com o Pedro na Sul. Eu vou fazer uma apresentação super breve aqui da Sul, para quem ainda não conhece, e depois a gente já entra aí com a criação da IA assistiva. Bom, a Sul tem esse nome por causa de Sul Global, né? A nossa logo é esse mapa invertido da América do Sul, justamente porque a gente pensa em inovação sobre uma outra perspectiva, a perspectiva do Sul Global, né? Então, do que é a centralidade do mundo, da onde que pode sair as inovações. Então, a nossa logo vem muito carregada desse conceito, que é o conceito que tanto eu e o Pedro, que são os fundadores da Sul, acreditamos e bebe aí da fonte do que a gente fez até os dias de hoje aí na nossa vida profissional. Bom, a gente tem um slogan, né, que é o nosso norte, é o Sul Global, e a gente sempre fala que a gente une saberes do Sul com inteligência artificial e humana, né? Então a gente nunca fala da inteligência artificial sem falar na inteligência humana.
e juntas a gente acredita, né, que a nossa inteligência humana, junto com a artificial, elas podem ajudar a potencializar o desenvolvimento de instituições de impacto e também a escalar impacto socioambiental. A gente atua em 4 áreas prioritárias, que é de letramento em IA. Pode passar, Pedro. Letramento em IA, né? Então, a gente faz oficinas de letramento em IA. A gente também faz produção de conhecimento. Então, a gente tem um curso junto com a PUC-Rio de IA para Impacto, que é o primeiro curso de IA para impacto em uma universidade no Brasil. A gente faz jornadas de institucionalização também do uso de IA, ajudando organizações, né, a usarem a IA de forma transversal, olhando também como que se pode criar uma política de uso de IA, otimizando processos com IA. E o desenvolvimento de inteligências artificiais, né? Nesse pilar, pode passar que a gente tem uma imagem aí bonitinha no próximo, a gente tem 2 inteligências artificiais que a gente está desenvolvendo, uma que é essa da esquerda, que é a Maria, que é uma IA para ensinar nano e microempreendedores IA para negócios, e a outra aqui do lado direito da Maria é a Sula, que é uma IA que ajuda a organizar dados desestruturados de projetos de organizações não governamentais. Ela é muito focada no terceiro setor, a gerar relatórios, comprovação de resultados e etc. E a gente também faz IAs sob demanda, estamos com algumas aí que a gente está em construção. Bom, esses aqui são os nossos parceiros, né? A gente lançou a Sul mesmo em março desse ano, mas já estamos com vários parceiros aí prestando serviço também para várias organizações aí de impacto. E para começar aqui, eu queria fazer uma pergunta. Podem levantar a mão aí para a gente ver. Quem usou IA hoje? Maioria das pessoas? Deixa eu ver onde que eu vejo aqui. Ah, aqui. Então, queria saber aqui, pode colocar no chat ou abrir o microfone, que tipo de IA que vocês usaram? Pode escrever no chat aqui, quem quiser. Gemini, ChatGPT, quem mais? Hoje eu não usei IA, agora que eu estou me ligando nisso, que eu nem abri minhas IA prediletas. ChatGPT, aí campeão de vendas no Brasil, né? É um país que os que mais usam. Muito legal, né? Quando a gente está falando assim, a gente está falando de IA generativa, que são essas ferramentas aí de IA que a gente usa pedindo, né? Conversando de forma natural com essas IAs e elas respondendo para a gente, gerando textos, imagens, áudio ou vídeo. Mas a IA, aqui só para a gente ter uma introdução, a IA ela já está com a gente há muito mais tempo do que essa IA que a gente percebe que a gente está usando IA, né? Então, hoje, a gente já tem, provavelmente, a gente já usou outros tipos, né, aqui de IA, hoje ou essa semana, como no e-commerce, quando a gente acessa o e-commerce, ou falando com a Alexia, ou quando a gente vai procurar uma série e tem todas as sugestões lá de séries para o nosso perfil, no YouTube, na Globoplay, etc. Isso tudo é IA e a gente nem se dá conta que a gente já tem esse relacionamento aí de longa data com a IA. No próprio trânsito, WhatsApp, a detecção de fraudes em tempo real, no banco, até aquela própria mensagem, quando vem spam suspeito no telefone, né, número suspeito, a Maiá está fazendo isso, reconhecimento facial também. Então, assim, a gente já usa a IA há muito mais tempo do que a gente se dá conta, na verdade, e isso já faz muito parte da nossa vida. Mas aqui a ideia é que a gente cria uma IA hoje, né? Para cada um ter uma IA que possa, a gente pode chamar de proprietária, né? Uma IA para cada um aí ajudar em várias questões. Então, é isso que a gente vai falar hoje de criação de uma IA assistiva. Pode passar, Pedro. Bom, essas IAs que que vocês comentaram aqui, né? O Copilot, estou vendo, o Gemini, o ChatGPT e tal, são IAs generalistas.
E a gente vai partir para uma IA assistiva, que é uma IA que a gente cria ela para um determinado tipo de questão que a gente quer resolver, né? Para uma tarefa repetitiva, coisas que a gente acredita que ela pode ajudar a gente a economizar tempo, a ser mais produtivo, mais eficiente, né? Então, é esse tipo de IA que a gente vai ver hoje. A IA assistiva, ela tem algumas características, né? Ela sempre tem que ter um objetivo humano. Então, bom, eu tenho uma IA assistiva para mim. A minha IA assistiva, ela me ajuda a criar os posts do LinkedIn da Sul, dando esse disclaimer aqui. Foi o meu objetivo humano. Eu precisava ter alguma IA, né, um assistente me ajudando a criar esses posts. Então, eu defini esse objetivo. Eu também coloquei nessa IA, alimentei essa IA com informações que eu achava importante dela conhecer para que ela gerasse esses posts, me ajudasse a gerar esses posts no formato que eu mais gosto, né? Na linha editorial que a gente escolheu aqui para a Sul. E essa IA assistiva, ela também tem um comando humano, ela não opera de forma autônoma, né? Como são os agentes, por exemplo, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Mas ela tem que ter um comando humano. Então, são as principais características, né? Quando a gente pensa assim, o que eu quero com essa IA assistiva, que informações que eu posso colocar nela para que ela fique, tipo, para que ela dê os resultados do jeito que eu realmente preciso e que ela só vai funcionar quando eu estiver lá falando para ela funcionar, ela não vai funcionar de forma autônoma. Então, é isso que a gente vai aprender a fazer hoje. Para que serve, né, uma IA assistiva? Ela tem várias possibilidades, né? Então depende muito do que cada um quer, do que cada um precisa, do tipo de trabalho que você fala, cara, por que eu estou fazendo isso todo dia? Tem nada aí para me ajudar, para me facilitar a vida, né? Então ela pode ser um copiloto de estratégia, sintetizar estudos, cruzar dados também, sugerir teses de investimento, hipóteses. Ela pode ser um designer de editais, né? Então, assim, redigir, revisar editais, gerar perguntas frequentes. Ela também pode ser uma IA criada para triagem de propostas, né? Então, ela pode ler PDFs, resumir, checar se as propostas estão aderentes ao editais, até classificar, né, as propostas com pontuação, por exemplo. Ela pode ser uma IA de due diligence, né, que cria checklists, confere documentos, vê a consistência orçamentária. Ela também pode ser uma IA para a redação de propostas, né, ajudar a elaborar propostas de projetos, adequar essas propostas a editais e etc. Tem alguns outros exemplos aí no próximo slide. Ela também pode ajudar muito, por exemplo, a automação contratual, né? Então, gerar minutas, agendar marcos, condicionantes com lembretes e tal, para você fazer contratos, ajudar ser uma IA focada em revisão de relatórios, ou até uma IA que você pode, de repente, ajudar, ser um suporte, né? Se você é uma instituição filantrópica, ajudar as ONGs beneficiadas com guia de passo a passo de como prestar contas, modelos de planilhas e tal. Ela também pode ajudar você a escrever conteúdos de comunicação, relatórios. Isso ajuda muito a padronizar e agilizar a comunicação. E muitas organizações também têm usado IAs assistivas para serem consultoras de políticas internas. Então, em vez de você ir lá ou ir para RH, ou quando não tem RH, você vai procurar lá no Google Drive da sua organização, você pode ter uma IA assistiva para tirar dúvidas sobre políticas de diversidade, políticas de RH e etc. Né? Então, assim, o céu é o limite do que essa IA assistiva ela pode te servir e para que você pode criar. Né? Então, aqui a gente traz alguns exemplos para vocês terem, né, uma visão um pouco mais tangível do que poderia ser usado uma IA assistiva. Alguns cuidados que a gente tem que ter com IA assistiva, né? E também muitos deles que estão relacionados com o uso de IA
qualquer IA, que é a questão da LGPD, né? Então, assim, quando a gente sempre tem que ter cuidado que dados que a gente vai subir para essa IA, porque muitas vezes as pessoas envolvidas, quando tem pessoas, né, envolvidas no projeto social, por exemplo, a gente tem que ter certeza que os dados podem subir para determinado tipo de IA ou não, ou se vale anonimizar os dados, né, que você vai conseguir que essa IA te ajude para determinada função, mas sem expor os dados das pessoas. Sempre ter a supervisão humana, então sempre checar o resultado do que a IA vai te trazer, né, para ver se o resultado tá bom ou não tá. Muitas vezes tem erro também, as IAs alucinam, né? Elas geram resultados errados. Então, isso também acontece com a IA assistiva, e daí é sempre fundamental ter a inteligência humana aí junto com a inteligência artificial. E também mitigar vieses, né? Que essa IA pode vir a ter, porque as IAs assistivas, né? Elas também estão baseadas em treinamentos dos seus modelos, né, que são enviesados pelo olhar humano de quem está por trás dessas grandes big techs, por exemplo, né? Então, é super importante a gente sempre ter esse olhar muito criterioso também quando a gente vai criar a nossa própria IA. Pode ir. Hoje a gente vai falar dos gems, né? Que é uma forma de você criar uma IA assistiva dentro do universo da Google, né? Gratuitamente. Então, por isso que a gente vai usar aqui o Gem para a gente trabalhar essa IA assistiva. Mas também tem os GPTs do Chat GPT, que são sempre bem interessantes. A lógica de criação é a mesma, a lógica de funcionamento é a mesma, só que para você criar um GPT, você precisa ter um plano pago. Então, por isso que a gente não vai usar ele aqui na nossa oficina, e a gente vai usar dentro do universo Google com os gems. Com você agora, Pedro. Sim, perfeito. Bom, para a gente começar então a preparar um Gem nosso, que nada mais é do que uma abreviação do Gemini, a gente começa entendendo onde ele está. Então, quero convidar vocês, e aqui a gente vai começar a pular de tela para lá e para cá. Se alguém se perder, basta abrir o microfone, tá bom? Não, não fiquem para trás, por favor. Mas nosso ponto é entrar no Gem aqui para ver. Essa outra telinha eu já estou aqui dentro. Como é que a gente chega aqui? Se a gente for abrir uma janela normal, a gente vai clicar aqui em Gemini. Todo mundo comigo? Clicamos em Gemini. E aqui do lado, se ele estiver fechado, basta clicar nessa barrinha que vai abrir as opções e ver alguns gems. E aí a gente vai cair nessa telinha aqui, onde vocês podem ver alguns gems já prontos. Não sei se está todo mundo aqui. Esse aqui são gems que o próprio Google já cria, que vocês podem testar. São preparados pelo próprio Google. Volta e meia eles lançam algumas coisas. Tem alguns que são mais úteis, então, se vocês querem estudar alguma coisa, de repente o Coach para Estudos pode te ajudar. Se você quer muito mais fazer alguma edição de texto, de repente aqui pode ser melhor. Recentemente eles trouxeram esse aqui, eu confesso que ainda não experimentei. Esse Storybook aqui é interessantíssimo porque é um livro com figurinhas para crianças e você consegue literalmente com um prompt criar uma história que seja mais útil para você. E aí você pode trabalhar isso com o que você quiser. Então, se eu clicar em algum qualquer aqui, ele vai começar a criar. Ele vai demorar um pouquinho, a gente não vai ficar esperando, mas depois eu volto aqui para mostrar. Mas é pela mesma lógica do que a gente já conversa com qualquer IA, que vocês já venham conversando, né? Basta um prompt e aí ele começa a desenvolver isso. Ô Pedro, É. pode Oi. repetir o caminho aí, por favor, mano? Porque a Claro, minha claro, tela claro. apareceu o Gemini, mas não tá igual a sua. Claro, claro, claro. Você consegue chegar nessa tela inicial aqui do Gemini? Quando você abre o Gemini? Sim, ela aparece para me perguntar, né? Oi, tudo bem? Dá boas-vindas. Exato, perfeito. Aí, você vindo aqui à esquerda, ó, nesse menu, no canto esquerdo superior lá, ó, tem três barrinhas, uma do lado da outra, Certo, certo, certo? achei. Aham, Clicou nela, vão abrir algumas alternativas, e aqui a gente tem veja alguns gems. Aparece para certo. você? Abriu. Clicou nele, vão aparecer essas possibilidades aqui, ó. Já as prontas. Conseguiu chegar?
Sim, valeu. Maravilha, ótimo. Mais alguém, pessoal? Só avisar. Boa, boa, boa. Obrigado por avisar. Ah, essa é a proposta do Gemini. Bom, deixa eu ver se aqui. Bom, aqui ainda está criando. A gente, para criar o Gem, então, a gente vai literalmente caminhar nessa página que a gente já está, mas aqui embaixo a gente tem um novo Gem. Se a gente clicar nesse novo Gem, a gente vai cair nessa janelinha aqui, onde a gente pode dar um nome que a gente quiser para esse Gem, antes de vocês saírem criando, só para eu explicar um pouquinho de como é que são esses campos. O nome aqui não interfere muito, é muito mais para vocês acharem ele depois, que vocês podem ter literalmente vários. Aqui vocês podem fazer uma breve descrição para ajudar vocês a entenderem o que esse Gem vai fazer. E aqui embaixo a gente vai dar as instruções que vão definir para que serve esse assistente. Pensa essa IA assistiva como, de fato, um assistente, né? Um assistente que a gente tem para nos ajudar. Mas o mais importante é que essa assistência seja focada em algum objetivo específico, tá? Porque se a gente traz muitos objetivos, a tendência é que possa alucinar, trazer erros, se complicar e etc., e se perder um pouquinho. Então, nosso objetivo aqui é trabalhar muito bem nessas instruções. Mas, além disso, como último ponto, a gente ainda consegue trazer uma determinada, o que a gente chama de base de conhecimento. Aqui a gente pode adicionar arquivos tanto do nosso Drive, uma vez que a gente está falando do Google, quanto enviar arquivos específicos do nosso próprio computador, né? Eles só não aceitam planilha de Excel, tá? Mas a gente consegue trazer aqui Word, PDFs, etc. Mas é especialmente texto, tá? Multimídia é um pouquinho mais complicado. Tudo bem até aqui? Todo mundo conseguiu chegar nessa página? Beleza, se alguém tiver alguma dúvida, eu também não estou vendo chats agora, mas enfim. Deixa eu só voltar para cá que eu acho que aqui a gente vai conseguir explicar melhor. A gente aqui, nessa construção, temos um ponto importante. Todo mundo fez esse caminho e a gente vai agora começar a pensar para que nos serve essa IA assistiva. Para a gente pensar essa IA assistiva, a gente tem um canvas que a gente preparou que nos serve para montar essa IA que vai nos atender. A gente vai dar esse link para vocês, mas o primeiro ponto é vocês pensarem muito em para que ela ajudaria, né? Por exemplo, pensar que ela pode ajudar muito em trabalhos repetitivos, em usos específicos de determinados conteúdos ou análise de determinados materiais, né, de uma certa repetição. Isso tudo pode ser útil para a gente, tá? Esse aqui é o Canvas que a gente usa. Então ele vem com especialmente três grandes blocos. O primeiro é onde a gente define o nosso nome, para que ela vai servir, né? Acho que isso é útil para a gente depois, de novo, se achar. Esse segundo blocão aqui vai nos ajudar no que a gente chama das instruções. Então é pensar qual é a identidade da CA, então qual o objetivo que ela vai ter. A gente vai usar ela mais para resumir um determinado documento, para refletir, para pensar sobre alguma coisa, para revisar alguma coisa. Acho que esse é um ponto que sempre vale a gente se perguntar. E aqui alguns outros, digamos, características da SA, né? Que tarefas ela vai precisar realizar? Qual é o tipo de voz que ela vai ter? Nesse sentido, a voz aqui é como é que ela nos traz o resultado. Cada um tem uma maneira de consumir esses conteúdos, né? Então, dizer para ela que é importante trazer de alguma maneira é interessante. A gente também pode e deve sempre trazer as restrições. Então, o que que ela não deve fazer, o que ela não deve colocar, o caminho que ela não deve seguir. Isso é importante também colocar nas restrições, se para a gente é muito útil, se para a gente é caro esse tipo de coisa, né? E da mesma forma, o resultado ou a resposta que a SA vai dar, no sentido de bom, quando ela me explicar, quando ela me trouxer alguma resposta, qual é o melhor modelo que eu acredito ser interessante? Eu gosto de textos muito extensos, eu gosto de textos mais curtos, eu gosto de textos em bullet points, eu gosto de tabelas, eu gosto de textos que tragam destaques em alguns momentos com negrito, etc. São informações que a gente precisa passar para ela. E aí esse Canvas aqui tenta ajudar a gente a não se perder nisso, tá? E aqui esse último quadrante laranja, que traz para a gente um pouquinho do que são esses conteúdos que a IA deve usar como referência principal. Então, imagina que a gente, como está fazendo o nosso trabalho, e a gente tem alguns documentos de referência. Bom, se eu vou escrever um relatório, eu vou usar como base determinadas informações de outros 5 relatórios que eu tenho numa pasta específica no meu Drive. Eu vou usar também como referência o relatório anterior. Então, se a gente quer que essa IA saiba disso também, a gente basta subir esses conteúdos para cá e aí ela vai poder usar eles como referência. Alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo. Vocês vão disponibilizar esse material depois? Agora, vamos por isso agora, bola. Aqui, esse Canvas, para explicar para vocês aqui no Excel, que vocês vão ter acesso,
ele aqui do outro lado, ele já traz todo o resultado para o Jam, tá? Então, conforme vocês preencherem aqui, vocês podem ir preenchendo como vocês quiserem. E aqui do outro lado, ele já vai trazer o conteúdo de vocês já prontinho para vocês poderem simplesmente copiar e colar lá no Jam, tá? Deixa eu só pegar esse conteúdo aqui, vocês conseguem baixar isso, acessar aí agora com esse link que está no chat e também conseguem baixar, tá? Deixa eu voltar para cá. Aqui a gente tem, bom, a gente estava aqui, só para ajudar vocês a pensarem. Isso é para ajudar um pouquinho a pensar. Droga. Vocês a pensarem. Essa lógica aqui, tá? Então, tudo que a gente tem aqui nesse nosso canvas, o que ele se torna no nosso Jam. Então, a nossa proposta aqui é que vocês dediquem alguns minutinhos a pensar o quão útil seria ter uma IA assistiva para alguma coisa. Pode começar com algo bem básico, alguns exemplos. Revisar alguns conteúdos que eu mando para algumas pessoas, talvez e-mails meus, mas podem ser até mesmo relatórios específicos, algumas análises que eu faço. Perdão. Pode ser, inclusive, preparar essa IA assistiva para atender algumas dúvidas do meu time. Puxa, às vezes meu time me procura muito para determinadas dúvidas. Então, se eu tivesse uma IA que poderia responder isso a qualquer momento, de uma forma bem definida, que me atenda, pode ser útil também. Então, enfim, só esses são alguns possíveis exemplos que podem ser úteis, né? Pedro, aqui ele está somente para ver. A ideia é que a gente faça o download e preencha aqui no... Isso, Bola, porque se fosse todo mundo preencher, um ia apagar do outro aí, Ah, entendi. Peraí. tá? Vou fazer o download. Pedro, Mauro, Oi, boa Mauro. tarde, tudo Boa bom? tarde. Tudo? Além dos documentos que eu anexo. Oi, Mirela, tudo bem? A gente se falou no outro. Tudo bem. Estou aqui para Sim, aprender. sim, Vocês tudo são bem. nota 10. Que bom que você está aqui. De graça a gente está procurando. É. É sempre bom, né? Aleluia. Até que a gente consegue. Não, queria dizer, e além disso, e dos documentos que eu anexo, ele consegue ler fora na internet? Perfeito, consegue. O Jam, ele vai conseguir funcionar e buscar coisas fora da internet. Por Mas quando a gente... exemplo, me faça um resumo das últimas 10 postagens que eu fiz no meu Instagram. Consegue? Não, isso não, porque ele teria que acessar a sua conta do Instagram. Mas se for Tá. internet como sites e blogs abertos, aí ele vai conseguir pegar com mais acuracidade. Perfeito. Tá, mano? Obrigado. Nada, nada. A gente vai ver mais pra frente como é que a gente conecta essas IAs assistivas com algumas partes nossas dentro do ambiente Google. Também é possível, mas no caso Instagram, Facebook, que são outras plataformas, não é possível por aqui, tá? Pelo menos por enquanto. Demandaria um pouquinho de outros conhecimentos. Sobre anexar documentos, como eu estava mencionando aqui, conhecimento pode ser uma maneira, tá? Vocês podem, de novo, aqui anexar. Por isso que eu vim para essa tela aqui. A ideia aqui é dar alguns minutinhos, já que de repente mais 2 ou 3 minutinhos. Mas se alguém já tiver conseguido construir alguma coisa, fiquem à vontade. Uma vez que a gente construa aqui, a gente pode botar. Eu acho que é legal também, pessoal, ir colocando aqui no chat do que está pensando, né, em construir, para que finalidade, só para a gente ter uma ideia, acho que também pode ajudar outras pessoas a terem outras ideias também. Oi, pessoal, vou falar por áudio melhor. Mirela, agradeço aí pela divulgação dessa oficina. É bem interessante o que nós pretendemos desenvolver, mas são dados sensíveis, por isso que eu não estou alimentando a base, porque o que eu desejo até confirmar é que o GEM ele armazena na nuvem, correto? Não é? Então, eu posso dar um exemplo, não tem problemas. Vim até no intuito devido à contribuição do ODS, nós fomentamos projetos de inovação, então nós desejamos justamente mapear a contribuição dentro das metas do ODS e a ferramenta que nos é autorizada a utilizar é o Copilot, mas vem no intuito de compreender os prompts
mas a título de exemplo, a partir da descrição, objetivo de cada projeto, a gente conseguir, pela base, por exemplo, da ONU, PEA, que aí já são bases públicas, né? Seria justamente a pergunta anterior, que também fazendo essa consulta à internet, né, ampla, diante de um documento interno sensível que nós temos. Então, é por isso que eu não vou alimentar, mas o intuito mesmo é olhar a contribuição para as ODS. Também na chamada averiguei que tem uma parte também sobre mensuração e avaliação, monitoramento e avaliação, o M&A, e que também pode nos ajudar a construir com olhar de planejamento estratégico aí. Então, dependendo também do que a gente deseja desenvolver, sou do governo, né? Então a gente trabalha muito com políticas públicas e só para contextualizar um pouquinho, mas nós já fazemos o uso da IA, mas é mais no objetivo de aperfeiçoar. Muito bom, Priscila. No Copilot também tem essa mesma proposta, depois a gente pode ver para te mostrar especialmente. Também dá para fazer essa lógica dessa IA assistiva ali. E a estrutura por trás é mais ou menos parecida, né? Essa lógica da instrução que você define e delimita as atuações dela, e ela também vai funcionar com essa mesma pegada de comandos humanos que vão dar início e fim às atividades dela muito bem delimitadas, né? Acho que aqui por questões de dados sensíveis, faz todo sentido você tomar alguns cuidados, especialmente por ser do governo. Mas talvez você possa treinar a lógica de o que ela faria sem colocar esses dados, né, necessariamente, né? E aí começar a testar, ou alguns dados hipotéticos, né? Também é possível pensar o quanto isso seria razoável. Mas, por exemplo, quando você mencionou de planejamento estratégico, e etc., esse é o tipo de coisa que a gente colocaria na instrução, né? Então a gente pode pensar aqui em dar algumas carinhas, pegando esse exemplo da Priscila, pessoal, assim, eu quero fazer um planejamento estratégico, tá? Mas como se faz o planejamento geralmente nessa minha organização? A gente usa, sei lá, metodologia de OKR. Eu posso colocar isso aqui. A gente usa, de repente, alguma proposta específica de algum autor ou autora dentro de alguma metodologia ou método específico. A gente deve definir isso aqui. Inclusive, talvez esse tipo de conteúdo também possa ser anexado como base de conhecimento, né? Para ficar bem delimitado, não correr riscos. E aí essa IA vai me ajudar a pensar, sei lá, atividades para chegar nesse planejamento ou formas de analisar determinados momentos que eu posso ir compartilhando com ela. Ela se torna uma assistente só para essa jornada do planejamento, por exemplo, né? Como uma sugestão. Então, é uma possibilidade de fazer, né? Enfim, pensei um E pouco um enquanto você estava falando ponto com vocês. que eu queria só complementar, a Google, né, com os gems, quando você está logada no teu workspace via uma conta corporativa, segundo o Google, eu sempre gosto de falar assim, ele não vai usar os dados que você coloca nessa IA assistiva para treinar o modelo, né? Então, assim, é um jeito mais seguro de você ter uma IA assistiva criando por uma conta corporativa e acessando, né, via o teu workspace, do que você criando de uma conta pessoal. Mas sempre lembrando, é uma big tech, as regras mudam também com frequência, então é sempre bom estar atento a isso. Boa. Deixa eu só ver o chat aqui se eu perdi alguma coisa. Está com exemplos aqui, eu vou vendo e vou te falando. A Ana colocou que ela vai tentar usar, né, criar uma IA assistiva para buscar um novo apartamento. Lin também colocou aqui que está no processo de refinar um agente de IA com curadoria humana para pesquisa de mercado e insights setoriais. Impacto socioambiental pode ser uma das verticais. Bacana. Muito bom, pessoal. Excelente. E aí, algum de vocês já conseguiu fazer alguma coisa e criar alguma delas? Alguém chegou a criar ali, terminou, chegou a testar, quer ajuda nesse ponto? Tô escrevendo ainda, estou na persona e voz. A Perfeito, minha, perfeito. Boa. pensei em ter uma assistente de comunicação particular minha, Uhum. que consiga. Então, é bem diferente do que os colegas estão comentando aqui de dados e tal, e LGPD. No meu caso, é como essa IA ela consegue extrair de mim o melhor de mim.
para eu poder fazer a minha comunicação e ter mais presença na internet. Então, eu estou seguindo essa linha de raciocínio. Então, é uma pessoa de comunicação. Essa pessoa ela comunicar os conhecimentos, os meus conhecimentos, e aí as tarefas entender sobre a organização. Enfim, estou aqui preenchendo conforme cada orientação do Canvas, né? Está sendo interessante. Eu não coloquei ainda na IA, mas só de ter esse documento preenchido, orientado, já vai me ajudar a criar esse robô que vai trabalhar para mim. Excelente. Acho que esse é um muito bom uso, Bola, porque essa questão de comunicação, acho que mais para frente a gente vai ver alguns pontos que podem ser bem úteis também. Bem legal. Mais alguém, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Ou preferem mais um tempo para vocês testarem, para a gente super tranquilo esperar, tá? Se eu estiver acelerando aqui, não é a minha ideia. É mais para colocar à disposição mesmo. Aproveitando, vocês estão ouvindo uma música que está aqui do meu lado? Não? Eu espero que não. Espero que o microfone Não, esteja cortando. Ai, que bom. não, Tá não uma música tem. muito alta aqui. Que bom que tá só para mim. Se tiver alguma dúvida também sobre o Canvas ali, algum ponto, fiquem à vontade. Aquela parte do Jam que propõe o detalhamento, né? Aquilo não entra na lógica da IA assistiva, tá? Então ela não usa aquilo ali para se posicionar, para entender o seu direcionamento, muito pelo contrário. O que ela vai usar de direcionamento ali dela são as instruções e, né, o que está no campo de instrução e também o que está no campo da base de conhecimento. Oi, Brenda. Oi, boa tarde. Tá Boa dando para me escutar, tarde. Pedro? Ai, que Super bom. bem, super bem. Ai, que bom. Eu tô só querendo entender uma coisa, que esses gems do Gemini, eles são tipo agentes de IA mesmo também, não? É a mesma Perfeito. coisa? Não é a mesma coisa. O agente de IA, em 2025 especialmente, foi marcado por alguns como o ano dos agentes de IA, né? Os agentes de IA, eles já têm algumas outras características, como, por exemplo, um funcionamento autônomo. Então, enquanto aqui na IA assistiva a gente tem o que a gente chama de gatilho humano para ela funcionar, o agente de IA ele já consegue fazer isso sem necessariamente o gatilho humano direto. O que eu quero dizer? Pensando na parte prática. Você criou esse agente assistivo, você vai ali no chat e pedir para ele funcionar, né? Me responda isso, me traga uma informação daquilo, mais ou menos como você pode fazer com qualquer outra, tipo um chat GPT. Isso é um gatilho humano, ou seja, ele começa o trabalho quando a gente, humano, ali está dialogando com ele. Agora, para dar um exemplo melhor, imagina uma IA do YouTube. Então, qualquer pessoa no mundo está assistindo um vídeo. Assim que ela acaba aquele vídeo, vem sugestões de novos vídeos. Aquilo ali, como sugestão para um modelo de IA, é uma IA que já tem uma certa autonomia, porque não vai ter um humano dando ok e fim para cada uma dessas sugestões que ela faz, né? Ela já é uma forma automática. Então, esse agente de IA, ele parte do princípio de que, para além dele ter os recursos para ele funcionar em termos de informações, dados, etc., e ter também o objetivo bem definido, ou melhor, a intencionalidade do porquê ele existe, ele também tem autonomia para funcionar sem necessariamente ter um humano dizendo comece e pare. O humano pode supervisionar. Então, a gente pode ter um agente que funciona a partir de um modelo supervisionado por humano, ou semi-supervisionado por humano, ou não supervisionado por humano. Mas a IA assistiva, ela naturalmente só funciona quando o humano diz, tipo, roda, tipo, a gente apertasse o botãozinho do liga e desliga. Essa é uma grande diferença do Perfeito. agente para IA assistiva, tá? Perfeito, mas ficou bem clara a diferença. Ah, Obrigada. que bom. Tem algumas outras, mas são mais detalhezinhos, assim, acho que esse é o escopo, assim. No caso do agente, é difícil essa frase, né? O agente da gente. Mas nós, humanos, pensando em agentes, tem um ponto da automatização da tarefa. Com a IA assistiva, a gente está tocando aqui num ponto de otimização de tempo. Então, imagine que para você analisar diferentes documentos, se você analisar 3 PDFs, cada um de 50 páginas, não sei quanto tempo você poderia demorar lendo todos eles e cruzando eles. E aí você tem uma maneira de fazer esse raciocínio. E aí você precisa aperfeiçoar esse raciocínio ou não. Então, uma IA assistiva já pode te ajudar muito,
porque de fato você só vai se debruçar sobre esses conteúdos em um determinado momento. Então você vai dar um comando para ela começar, depois, quando você já tiver entendido bem, você vai para outra atividade e você para de usá-la, né? Isso faz muito sentido. Mas um agente de IA de forma autônoma, ele tem algumas outras possibilidades. Imagine que quando eu recebo um e-mail de um determinado tema, eu tenho um agente que automaticamente marca uma tarefa na minha agenda. Isso já uma autonomia para esse caso já me pode ser mais útil, né? Imagina que quando um carro autônomo desse que está dirigindo, ele identifica automaticamente, ele prevê que tem uma criança passando na frente do carro e ele freia. Isso é bom que ele não precise de um comando humano, porque você otimiza, pela automatização das decisões, você deixa a coisa mais segura ou, de repente, com mais eficiência no resultado, né? Mas na IA assistiva a gente está num ponto mais de otimização quando a gente já se debruçaria sobre aquela atividade. Eu acho que esse também é um ponto de pensar do porquê que a gente vai usar ou porquê que não vai, né? Tem aqui uma lógica de produtividade, aumentar a produtividade por otimização de trabalho. Tem um É, ponto. Oi, oi, alguém ia falar? Mauro, sim, de novo, desculpa. Oi, Mauro. Desculpa. É, trabalhando em uma ONG, é claro que a nossa preocupação é a captação de recursos, né? A elaboração de projetos. A minha pergunta é até a que ponto pode funcionar este tipo de inteligência? Para captar recursos, Captar vou recursos, pensar. elaborar projetos. Perfeito. Para elaborar projetos, vou mostrar um exemplo que eu acho bem interessante, que a gente pode usar aqui a assistiva, a gente já vai avançar. Mas pensa que a elaboração do projeto pode ter um caminho pelo qual você percorre. Por exemplo, eu prefiro elaborar o projeto de uma determinada maneira, pensando primeiro na justificativa do projeto, depois eu pensando os indicadores dele. Então você pode ter uma IA nessa que vai te ajudar sempre a não esquecer indicadores quant e qualitativos, para a gente ficar numa nomenclatura mais pequena aqui. Eu posso ter uma IA que vai me ajudar sempre a pensar no tamanho do projeto que ele pode ter dentro da minha organização. Então, eu preparo ela com informações. Olha, no histórico aqui a gente teve 10 projetos nos últimos 5 anos, cada um desse tamanho, que tiveram esses resultados, esses benefícios ou esses riscos, né? E problemas e aprendizados. Me ajude a evitar esses problemas, me ajude a focar mais nessas soluções e você vai me ajudar a pensar novos projetos a partir dessas experiências. Isso tudo a gente consegue fazer com a CA assistiva. Então, o que teria aqui de desafio, Mauro, é preparar esse conteúdo para treinar IA, entende? Então você talvez precisasse preparar um Word, montar esse histórico, pode ser pegando os relatórios dos últimos projetos, colocando nele nas instruções, descrevendo, olha, relatório tal indica um projeto que foi super bem sucedido, relatório tal indica dificuldade naquilo, aquilo outro, me ajude nesse ponto. E aí isso pode te ajudar muito. Na captação de recursos, pode ser vou pensar aqui em 2 pontos principais, tá? Se a gente vai para captação via edital filantrópico, a gente vai ter mais aquele formato do edital com aqueles formulários grandes, com muito texto que a gente vai preenchendo e mostrando aprofundamento. Então, uma IA assistiva pode nos ajudar a preencher essas lacunas de uma forma interessante, porque ela domina a nossa organização. A gente pode, no sentido de mostrar para ela diferentes projetos e falar: olha, para esse projeto aqui, ela pode ser uma IA assistiva de um projeto específico. Imagina que a gente tem um projeto institucional muito grande, que é o principal dele para os próximos 3 anos. Surgiu um edital bacana. Ela é uma IA assistiva preparada para esse projeto. Eu no chat anexo o edital e peço para ela me ajudar a pensar as respostas desse edital. Isso pode ser uma maneira. Mas quando a gente vai para um campo, por exemplo, de pessoa jurídica mais privada, no sentido ali de patrocínios, etc., que já envolve uma apresentação mais comercial, com mais identidade visual, essa IA assistiva aqui ela não vai preparar o seu PPT, né? Nesse caso aqui que a gente está. Mas ela pode te ajudar a pensar a estrutura desse PPT. Então ela pode ser uma IA que, olha, você é uma IA especializada a pensar estruturas de PowerPoint para reuniões de apresentação de projetos assim, assim, assado. Né? E aí ela pode começar a te ajudar, olha, para até 10 slides você pode fazer dessa maneira, para até 15 slides você pode fazer dessa outra maneira. E aí te dá tópicos por slide, né? Te ajudei a pensar? Não sei se foi útil. Foi? Tá. Tem essa IA que E ela cria o PPT? Desculpa. Tem bola, tem. O próprio chat GPT pode criar um PPT para você, mas não é a dos mais rebuscados. A gente tem uma IA chamada Gama, que também se tornou muito conhecida por isso, ela é uma IA especializada para isso. Daqui Gama AI é o nome dela. Tem uma outra IA também chamada Manus.ai, que pode ajudar muito em fazer PTs também. Sempre aqui uma ressalva, tomem cuidado com os dados que vocês estão compartilhando ou não, tá? Mas para pelo menos conhecer e etc., acho que vale muito a pena. Eu uma já coisa que usei também o eu ia fazer um Gama. comentário. Pode falar, Desculpa, Miranda. posso ir?
Vai lá, depois eu falo. Não, tá. Não, um outro comentário que eu ia fazer é que acho que, por exemplo, para elaboração de projetos, também dá para pensar, será que uma IA assistiva resolve? Né, dependendo da gama de projetos, submissões que você faz. Então, às vezes é meio. E daí você só vai saber testando, né? Então, mas às vezes você pode chegar à conclusão que é melhor ter uma IA assistiva para um projeto, para determinado tipo de projeto, um projeto que é para projetos que vai se submeter para instituições filantrópicas, um outro que é só para edital, né? Para você criar projetos de acordo com editais. Então, assim, você pode ir testando também para ver o que atende, porque às vezes uma só dá conta de várias perspectivas de uma coisa só, como essa de gestão como essa de elaboração de projetos, mas às vezes os resultados podem ficar melhor se você dedicar uma só para projetos submissão via editais, outra só de patrocínio direto, sabe? Mas daí é o teste. Tinha uma pessoa que ia falar, eu não vi E quem era. fui eu, Ana. Eu usei o Gama, eu achei bem interessante, assim, por ter esse uso muito específico eu importei um texto, né, e buscando fazer uma apresentação em slides, e, assim, deu uma versão inicial muito boa, assim, e realmente me ajudou a economizar tempo na preparação de slides, né. Mas também, é claro, né, essa questão de compartilhar os dados, o que que você inclui lá, eu usei a conta gratuita mesmo. E é possível compartilhar o link, né, da apresentação, né? Então, eu compartilhei com as pessoas o link para elas acessarem lá no próprio Gama. Sim, muito bom, Ana. O Gama, para quem não conhece, né, Ana, ele não só cria o PPT em termos de conteúdo, mas conteúdo também com imagem e tal, e você ainda pode customizar depois, né? Pode excluir uma imagem que ele botou e botar outra, né? Puxar ela para um lado para o outro, ou seja, ele te permite customizar bastante, né? Tem uma coisa que eu queria trazer aqui no Jam, deixa eu, antes da gente avançar um pouquinho. Vou pegar esse exemplo último do Mauro, no sentido de elaboração de projetos, tá? Eu vou botar aqui, você é uma assistente para elaboração de propostas de projetos de uma organização sem fins lucrativos que são aplicadas em editais filantrópicos. Uma vez que a gente faça e a gente tem um pouco de dúvida de como é que a gente pode preparar essas instruções, qual é o melhor formato, mesmo seguindo aquele Canvas, tem esse botãozinho aqui, ó, que o Gemini pode te ajudar a reescrever essas instruções, deixar um pouquinho mais detalhada, mais completa. Nem sempre ele funciona, várias vezes ele já não funcionou comigo, especialmente nessas oficinas assim, que é para deixar a gente bem sem graça, mas hoje funcionou, que bom. Mas ele traz alguns aspectos bem interessantes aqui, que pode ajudar a pensar essa estrutura. Por exemplo, ele pega aquele pequeno textinho que você fez e prepara melhor essas instruções, né? Que ele pegou, vai funcionar como assistente para elaboração de propostas de projetos de uma organização sem fins lucrativos. Seu nome vai ser esse aqui, que é o nome que eu já tinha colocado aqui em cima, né? Então ele já usou. Mas aqui ele está propósitos e metas, então já vai definindo quais são os propósitos, quais são as metas, comportamentos e regras. Orientação e conteúdo, ele vai definindo cada um, e a gente pode, de fato, mexendo no que a gente quiser, né? Excluindo alguma coisa que a gente não queira, dando destaque a alguma outra para que a gente queira, acrescentando, enfim, corrigindo o que a gente quiser. E uma vez que esteja pronto, a gente pode vir simplesmente aqui em salvar e começar a testá-lo. Tá? Então esse botãozinho aqui pode ser bastante útil. Quem terminar vai ter essa chance aqui de iniciar a conversa para vocês começarem a testar. E agora, não tem muito tempo isso, mas também já está liberada essa questão aqui de compartilhar. Então, agora, antigamente não podia, o assistente era só seu na sua conta do Gmail ali, do seu Workspace, mas agora você consegue criar e compartilhar com outras pessoas para usarem também o seu Jam. Então, se ele for útil para mais de uma pessoa no seu trabalho, você pode compartilhar esse link e todo mundo vai conseguir usar aquilo que funcionou, né? Então, você pode testar muito com você, ver se aquilo está funcionando, ver se aquilo está servindo e falar assim, para mim serviu, né? E aí, se outra pessoa do time também começar a servir, você já consegue entender mais ou menos o que que é um raciocínio que pode estar por trás de uma IA. E aí, talvez, se no futuro precisar chegar, por exemplo, Brenda, num agente de IA, você já tem primeiro um passo aqui do que funcionou, ou do que já te traz alguma coisa, né? Pode ser um ponto relevante.
Beleza? Todo mundo pegou essa dica aqui desse botão do uso do Gemini para escrever as instruções? Acho que isso aqui pode ser bem legal, especialmente nesse início, para dar algumas orientações e algumas ajudas. E aí, a gente quer chamar vocês para avançar um pouquinho na lógica de pensar essa IA assistente conectada com o seu espaço de trabalho no Google, né, que permite no Copilot, também é possível no Microsoft Copilot, nessas integrações, ah, de permitir a gente conectar com alguns arquivos que a gente tem no nosso ambiente de trabalho no nuvem, tá? Então, como é que a gente vai avançar? A gente vai começar a poder conectar agora esse nosso mesmo IA assistiva com determinadas ferramentas que a gente tem no nosso workspace. Pode ser com o seu Gmail, pode ser com o seu Google Calendário, ou mesmo com um específico arquivo no Google Drive, por exemplo, de um Word, tá? Não, só reforçando aqui, destacando de novo, não é possível fazer isso com o Excel, tá? Mas com o Word é possível. E aí, Bola, eu acho que aqui pode ser um negócio legal de combinar com essa questão da comunicação, né? De pensar inserção em mídias sociais e produção desses conteúdos e tal para serem postados. Acho que aqui vai ser um ponto legal de chegar. Mas indo por partes, para a gente conectar, por exemplo, com o nosso Gmail, ter um assistente que analisa os nossos e-mails e nos ajuda a pensar respostas e análises e combinar esses e-mails. Se for útil, a gente pode, dentro das instruções, ao escrever o arroba, já vai abrir essa caixinha aqui com diferentes possibilidades de conexões. Uma delas é o Gmail. E aí a gente vai e conecta esse Gmail. Então, ao dar o Enter aqui, ao vocês clicarem nesse Gmail, ele vai pedir autorização para conectar. Basta você dar um sim e ele já vai ter acesso ao seu e-mail. Então, toma muito cuidado se você quer dar esse acesso ou não. Mas lembrando o que a Mirella já mencionou, já adiantou um pouquinho, né, que é ótimo, que é essa segurança dos dados, no sentido de que não é usado esses dados para fora do seu assistente, né? Então ninguém vai ter acesso a esses dados, a não ser que você compartilhe o seu assistente, tá? Esse gem aqui, essa IA assistiva, tá bom? Então, como mão na massa, vindo para cá de novo, pegando como exemplo esse nosso assistente que a gente está criando, imagine que para isso ele precisasse acessar a minha agenda. Então, eu começo botando um arroba, ele traz essa telinha aqui e eu posso selecionar o Gmail, ele já vai automaticamente conseguir conectar com o meu Gmail para ler meus e-mails. Posso fazer uma pergunta? Deve a qualquer momento, gente. Pode falar, Bola. Como é que eu faço para entrar na edição? Nessa edição, eu já preenchi a minha assistente de comunicação e já ali já estou conversando com ela. Só que, por exemplo, como eu fui um atrevido e avancei, eu não tinha essa informação. Foi atrevido Então, nada, imagina. como Ó, é que eu faço para avançar, para retornar? tem essa barrinha aqui do lado. Se não tiver aparecendo esse menu lateral, basta clicar nesses três pontinhos aqui em cima. Ó. Vai abrir o menu à esquerda aqui. Certo? Basta Certo. clicar em Veja alguns gems. Ah, tá. E aí você vai parar nessa tela aqui dos gems. Aqueles que o Google já tem Ah, pronto. E aí boa, boa, embaixo já vão aparecer os seus. boa. E aí basta Fácil. clicar na canetinha aqui de editar, que você já edita. Aqui em opções você pode excluir, fazer uma cópia, se você não quiser perder. Imagina que você criou um assistente que está funcionando bem, mas você acha que podia ser melhor. Você pode fazer uma cópia e preparar as instruções sem perder o antigo, tá? Essa é uma boa maneira. E você também pode compartilhar. Ao clicar aqui nessa setinha, você já consegue compartilhar esse link com outras pessoas de diferentes maneiras. Se a gente clicar em compartilhar aqui, a gente consegue botar o e-mail da pessoa, tipo a gente compartilha um documento qualquer no nosso Drive. E aí, Perfeito? e aí o que essa pessoa que eu compartilhei, o que ela colocar ali como orientação para essa minha assistente, aparece para mim também? Não, ela vai ter acesso, na verdade, a conversar com essa assistente. Ela não vai definir as orientações. Tá, mas essa conversa que ela está tendo é só com ela? A gente ambos tem acesso ao que essa pessoa conversa e eu Ah, converso? entendi a pergunta agora. Perdão, entendi. Não, em tese essa conversa vai ficar só com ela. Ela vai ser a conversa dela com a sua assistente. Então, para quem eu compartilhar, não importa o que eu fizer, essa pessoa nunca vai ver o que eu estou perguntando para ela. Eu compartilhei, por exemplo, com uma pessoa da minha equipe, para ela também acessar essa minha assistente de comunicação. Então, mas só o que eu pergunto, o que eu oriento essa assistente para ela fazer, a outra pessoa com quem eu compartilhei, ela não tem acesso, e vice-versa. Exato. A sua conversa fica só para você. Boa. Valeu. Excelente pergunta. Muito bom. Deixa eu ver se isso aqui não deu. Tudo bem até aqui, pessoal?
Então, se a gente quiser editar de novo, a gente vem para cá. Eu fiz um pequeno teste aqui, eu botei o meu Gmail, só para conhecer as possibilidades, ó, para mostrar para vocês. É, vou clicar em qualquer coisa aqui, eu estava só testando, tal, fiquei marcando de propósito, tal, pedi em algum momento, ó, me traga conteúdo de e-mail de alert walkers, que são um tipo de remetente de e-mail, tá? Que eu uso para saber de algumas notícias específicas de IA, impacto socioambiental e etc. E aqui ele foi me trazendo um pouquinho desse resumo, né? Das últimas coisas que trouxeram, já traz os links da fonte da notícia lá que ele me traz, etc. Mas caminhando aqui, você consegue ter outras informações dos seus e-mails, né? Ele pode te colocar isso em formato de tabela e etc. Você pode brincar como você quiser no seu Gmail propriamente dito, tá? De novo aqui em Gems, ao você construir ele, você tem esse acesso. Eu criei um específico de e-mail aqui, tá? Só para mostrar para vocês mesmo aqui, então tem essas possibilidades aqui. Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, de novo, falem, tá? Eu, às vezes, não sei se tem alguma coisa no chat. Deixa eu ver aqui também. Mas se for uma coisa para eu parar aqui, avisem, tá? Uma outra forma da gente é conectar, por exemplo, com a nossa agenda. Isso pode ser interessante por alguma razão de vocês, de pensar a agenda, precisa preparar alguma coisa. E o formato é o mesmo, né? Ao clicar o arroba ali nas instruções, você consegue escolher o Google Calendário. E aí você consegue acompanhar a sua agenda. Não me lembro mais o nome da pessoa que falou do Copilot, mas o Copilot também permite isso, tá? Permite você ter um assistente para te ajudar a pensar essa sua agenda e o quanto isso pode te ajudar em termos de trabalho no dia a dia. De repente, em algum momento de manhã, você consegue ali pelo seu celular, no seu assistente, saber as agendas da semana de uma forma mais simples, se for mais útil para vocês, o que vocês precisam preparar para cada agenda, também pode ser legal ao vocês instruírem essa IA, né, sobre tipos de reuniões ou tipos de trabalho. Isso pode ser um assistente bem interessante, um assistente de agenda mesmo. Então, Ótimo, agradeço. Priscila. foi Eu boa fiz. essa, Priscila. Foi ótimo. Que bom. Ai, deixa eu clicar errado aqui, peraí. Deixa eu voltar só para mostrar para vocês no nível na hora, assim, ó. De novo aqui, tá, pessoal? Basta só dar uns espaços aqui, mas apertou o arroba, você já consegue conectar com algumas coisas e esse é o Google Calendário. Se estiver conectando a primeira vez, vai só precisar dar um OK ali para aceitar a conexão, mas ele já permite, tá bom? E aí aqui, como um último possibilidade, que a gente quer trabalhar com um pouquinho mais de detalhe aqui, é conectar isso com algum documento do Word de texto, né? Porque, de novo, essa é a assistiva do Google aqui, trabalha melhor com texto, né? PDF ou Word, etc. Mas um texto pode ser interessante. Sabe aquela funcionalidade que a gente tem do todo mundo produzir o texto junto na nuvem, né? Alguns botam comentários, outros já vão colocando mais sugestões, você pode aceitar ou não, enfim. Aquilo que tá, acho todo mundo um pouco familiarizado. A gente aqui tem uma possibilidade de ter um assistente analisando tudo isso para a gente e trazendo sugestões e possibilidades também. Veja, a gente consegue conectar isso com ou o nosso Drive de um modo geral, ou com um documento específico. Então a gente pode literalmente, ao botar o arroba, selecionar documentos Google ali, né, que é o Word do Google, e pode acrescentar junto com ele o link do seu Word. Então, um teste que a gente fez aqui, para trazer para cá hoje, é o link de um Word que a gente criou, que é esse aqui. Deixa eu trazer para vocês. Deixa eu voltar para essa tela aqui. Gente, se ficar muito rápido, se eu estiver falando confuso, me avisem, tá? Por favor. Mas essa assistente aqui a gente fez para essa oficina para mostrar para vocês, ó. E aqui em cima a gente falou, olha, as informações, né? A gente falou para ela, você vai ajudar a elaborar propostas de projeto. Então, Mauro, um pouquinho que você trouxe. Você vai receber 3 tipos de informações: o problema que a pessoa quer resolver, o sonho que a pessoa quer realizar e a capacidade e competência dessa pessoa para realizar isso. E essas informações vão estar nesse documento aqui. Então, só para vocês terem uma noção, deixa eu copiar ele aqui, porque a gente fez para vocês mesmo, não tem dados sensíveis aqui. Podem fazer print se quiserem, mas acho que não vai ser muito útil. Mas só para vocês terem uma noção, a gente fez literalmente isso aqui, tá? A gente botou 3 bloquinhos, muito simples no Word, e a gente preencheu com frases bem curtinhas de propósito, tá? De propósito. E a gente voltou para aqui, para a assistente. Quando a gente dá um atualizar aqui e vai salvar, o que ela está fazendo? Ela está indo exatamente nesse documento para me trazer respostas. Então, quando eu converso com esse assistente, por exemplo, esse aqui,
eu literalmente vim para ele e só botei, por favor, me traga sugestões de projeto. O que que ele fez? Ele foi nesse arquivo aqui, pegou o que estava preenchido e me trouxe possibilidades a partir do que eu tinha colocado. Eu defini naquele agente que ele precisava trazer uma sugestão de título do projeto, uma justificativa do que aquilo era interessante, quais beneficiários, diretos ou indiretos, a localidade onde podia ser realizado, o objetivo geral, o objetivo específico, mas com no máximo 3. Eu defini que precisava ter atividades macro com alguma sugestão, e ele me trouxe já tabelado, que eu posso exportar para uma planilha de Excel para trabalhar depois. Tipos de indicadores quanti ou qualitativos, ele começou a me descrever isso também. Sugestão de cronograma, e eu botei lá um limite de até 12 meses, ele aqui está botando 9, mas eu tinha pedido para não fazer projetos acima de 12 meses, de propósito aqui só para testar. Ou seja, ele trouxe o resultado de um possível projeto a partir de pequeníssimas informações que a gente colocou aqui, mas dentro de um escopo que a gente definiu. Então, Mauro, quando você estava propondo, por exemplo, a gente de uma IA assistiva aqui para pensar a elaboração de proposta de projeto, esse aqui pode ser uma maneira. Imagina que esse documento aqui é preenchido pelo seu próprio time. As pessoas se dividem ali, chegam no formato legal, Deus aceite nos comentários, ficou assim, e pede para uma IA assistiva te ajudar a combinar isso com históricos de projetos, que às vezes o time vai esquecer mais fácil, né? Nossa memória vai falhar, e etc. Pode ser uma maneira. Bola, essa questão que você mencionou dos conteúdos, por exemplo, para redes sociais. Imagina que esse documento aqui, você pode pegar todo post que você fizer a partir de agora, copiar, colar e colar no documento só. E botar uma IA assistiva para acompanhar esse documento. Então, se todo post você fez hoje, você fez um post hoje, copiou e colou aqui. Amanhã você fez outro, copiou e colou. Quando você vier para o seu agente aqui, você pode só perguntar, me traga a sugestão do próximo post, comparado com o meu histórico. E aí ele pode falar, pô, você está numa linha assim, você pode postar isso aqui ou aquilo ali. Você está numa linha assada, você pode aprofundar mais nessa ou naquela linha. Ou seja, ele pode te ajudar a pensar possibilidades de conteúdo, mas a partir do seu histórico, entende? A partir daquilo que você está montando. E aí, nesse documento, inclusive, vocês podem, pensando aqui em posts, vocês podem trazer dentro de cada conteúdo, imagina que esse aqui fosse um conteúdo, você pode trazer os dados, do tipo, dados de engajamento, sabe? Por tema. Então, imagine que esse aqui teve um dado de engajamento 10 vezes maior do que esse aqui de baixo, a IA já vai fazer esse cálculo para você e vai falar, olha, quando você posta sobre temática X e não Y, tem mais ou menos engajamento. Ela já vai ser esse assistente para te ajudar na hora que você está pensando esse conteúdo, o que pode ser útil ou não. Então, essa possibilidade aí assistiva de estar em um determinado documento nos abre algumas possibilidades, algumas oportunidades de trabalhar não só sozinhos, mas também em grupo, né, em time, para fazer essas conexões. Isso pode ser útil de alguma maneira, né? Pô, bem Fez legal. sentido? De vez a comunicação, ela criar o editorial lá no Excel, que vai trazer todo mês, tudo que vai fazer, ela pode criar um texto corrido no Word, onde esse assistente de IA vai conseguir ler, e a partir dali ela vai conseguir criar essa linha de raciocínio e esse tom de voz a partir também do que dando certo, e que dando errado, né? Exatamente, é isso. É isso. Pode ser uma outra maneira de testar um trabalho colaborativo e ainda ter o que a gente chama desse novo redesenho do processo de trabalho que combina IA. Porque a gente tem um trabalho colaborativo aqui no Word, todo mundo pode estar junto aqui fazendo esse trabalho colaborativo, como a gente já usa, né? Mas agora a gente tem uma outra possibilidade de ter uma IA ali ajudando a pensar isso, a propor soluções, a ir para um caminho que às vezes o time não está indo, né? E aí, de novo, cabe ali nas instruções. Imagina que a gente mapeia e percebe que o nosso time é extremamente criativo, mas ao mesmo tempo nunca leva em consideração esses dados de postagem. Pô, então vamos preparar um assistente que vai cobrir essa lacuna. Ele vai nos ajudar a trazer essas informações que o nosso time muitas vezes não está olhando, né? Imagina ali para a elaboração de projetos, Mauro, que o nosso time sempre esquece de alguns aprendizados, a gente acaba caindo no mesmo erro, a gente propõe algumas atividades que sempre dão trabalho. Vamos ter um assistente que vai olhar para isso? Então a gente vai desenhar a proposta de projeto todo mundo junto ali no Drive, mas antes da gente dar um ok, a gente vai pedir para esse assistente dar uma revisada com esse olhar aqui do aprendizado que a gente não pode errar de novo, que a gente precisa aprender de vez, né? Parar de ficar sempre em processo de aprendizado. São possibilidades, né? Mas aí cabe de fato um pouquinho do que o Jonas botou no chat, que é como a gente prepara essa assistiva. No final, esse é um trabalho que não é tecnologia, né? É a gente próprio, né? É o trabalho da gente pensar o que nos é útil para que essa IA vai combinar certinho e como é que a gente vai preparar ela, né? E aí entra a linguagem natural. Se a gente se explicar bem, essa IA vai entender bem. Se a gente não se explicar tão bem, ela pode patinar. E aí, como processo, se dê um pouco de chance de errar, tá? De ir ajustando ela. É difícil a gente acertar na primeira, às vezes é difícil a gente acertar até na terceira, mas vai ajustando, bota um ponto, testa, não funciona tão bem, ajusta de novo nas instruções, volta para cá, testa de novo. Isso pode ser bem útil. Pedro, outra pergunta. Fala.
não é nem pergunta, é uma curiosidade. A partir disso que você trouxe com esses textos que está sendo criados de forma colaborativa, onde a assistente IA ela consegue trazer ali as melhores possibilidades. Ela também consegue sugerir fotos, tipo, há a possibilidade de conectar o Google Fotos com a Gemini, né, assim que se pronuncia. Caramba, bola. Eu Tô vou difícil. pesquisar. Não, muito bom. Eu vou pesquisar para te responder, porque eu não fiz esse teste. A gente aqui na Sul gosta de falar de coisas que a gente já experimentou. Eu não fiz, eu vou testar. Assim, o Gem aqui ele não é muito bom em termos de imagem e tal. Mas nesse caso a gente está falando de uma identificação de imagem, de repente trabalhar com sugestões, né? Eu vou Isso. testar e te retorno, com certeza, e posso trazer para o grupo também algum resultado disso. Mas eu confesso que eu ainda não fiz, não tinha pensado. Muito legal essa sugestão. Uma boa Muito ideia, eu legal. achei, né? Adorei, na Manda lá verdade, pro assim. Google, Por cara. isso que é bom trabalhar em grupo, né? A pessoa Adorei, escreve, e bola. aí ela vai Deixa de eu só trás da experimentar. foto, Eu certa? acredito que em termos da arquitetura dele é possível, tá? Pela arquitetura eu diria que é possível, que deve trazer resultados bons, mas eu prefiro só experimentar antes de dar um sinal para vocês. E também eu acho que são coisas assim que, por exemplo, hoje a gente não sabe se o Pedro vai testar, né? Mas vamos supor que não é possível, daqui uma semana é capaz de ser possível, sabe? Essa questão do Gen, de você poder compartilhar, há, há 10 dias não era possível. Eles mudaram a funcionalidade, né? Então, assim, tudo vai mudando muito rápido também. Fechou. Exatamente. Então, e esses testes são muito bons de fazer, pessoal, porque é quando a gente vai descobrindo o que serve para o nosso time, né? No final tem um pouco de tentativa e erro mesmo. Eu vou avançar aqui um pouquinho, Mirella, só para a gente. Eu sei que o pessoal deve estar pensando em algumas coisas, mas só para a gente avançar aqui um pouquinho nesse conteúdo, para a gente mostrar um pouquinho dessa diferença do Gem e o GPT. O que você acha? Vamos lá. Ai, só que tem uma dificuldade minha de conseguir ler aqui, Pedro. Se puder aumentar um pouco. A Eu gente não sei se eu preparou esse consigo clicar. quadrinho aqui até para vocês, né, poderem comparar e escolher, porque assim, criar um GPT, a lógica é a mesma, né? Você tem que colocar lá as instruções, você sobe os arquivos, a tua base de conhecimento. Daí tem prós e contras de cada um deles, né? O Gen, ele é gratuito, né? O GPT, ele não é gratuito, né? Para criar o GPT, ele está dentro lá do chat GPT, você consegue achar, mas ele não é gratuito. Quem que pode acessar? Qualquer pessoa que você der o link, né, de ambos. E daí você tem gente que cria, por exemplo, GPTs, e isso é uma novidade do Gen, né, como eu acabei de falar. Tem gente que cria, por exemplo, GPTs e deixa para qualquer um acessar, né? Então, quando você entra lá no chat GPT, você pode olhar na barra lateral à esquerda, tem os GPTs que você pode explorar. Então, várias pessoas já criaram vários GPTs e elas deixam aberto para qualquer um. Mas você também pode deixar fechado só para o teu time, por exemplo. E os gems, daí você cria e você escolhe quem que pode acessar, né? Você consegue, né, fazer o compartilhamento, várias pessoas podem ver também ao mesmo tempo, então aquilo que o Bola perguntou, várias pessoas podem estar acessando ao mesmo tempo, mas você não sabe o que a outra pessoa está conversando, nem com o Gen, nem com o GPT, né? As duas, né, permitem criar É, essa IA assistiva. Acho que a segurança também é um ponto aqui, que eu já tinha falado nos gens, o mais seguro é você estar num e-mail Google corporativo, porque daí o Google te garante que aquela conversa não vai ser usada para treinar o Gemini, por exemplo, né? E no chat GPT você tem a possibilidade em configurações de lá escolher a configuração de privacidade. Então você também consegue fazer esse controle, né? E isso é sempre super importante. E a questão de segurança de dados é igual nos dois, né? Então nunca subir numa IA, seja numa IA assistível em qualquer outra IA, dados sensíveis, dados sigilosos. Então nunca subir nas IAs. Bom, uma coisa que eu acho que é uma vantagem do Gen é que ele se relaciona melhor com todo o ambiente Google, né? Então, se você trabalha, usa o Google Drive, ele responde melhor, porque o GPT ele tem essa dificuldade, ele não vai entrar num arquivo, documento,
que está dentro do Google Drive. Ele não consegue fazer isso. Você tem que subir o documento. Então, assim, isso eu acho que é uma grande vantagem uh, do Gemini, né? Do Gen. E só que, assim, a questão, por exemplo, de você colocar dados, o GPT, ele te permite você colocar mais dados do que o Gen. Então, ele é um pouco mais robusto nessa forma. Ele é pioneiro nisso também, né? Foi criado antes do que existiu um GPT antes de existir o Gen, e esse compartilhamento do GPT ele já é de longa data, é ótimo, né? Falar em IA, mas ele já é de longa data comparado ao Gen, que o compartilhamento acho que aconteceu nos últimos 10 dias. Então, basicamente é isso. Eu não estou enxergando o texto, não sei se eu esqueci de alguma Não, informação esqueceu não. importante. Não, tá ótimo. É isso, é isso. Tá? É incompatível com 45 mais aí essa tela. Desculpa, não foi acessível. Foi culpa do Pedro, gente, desculpa. Mas a gente pode compartilhar esse material com vocês depois, tá? Vocês vão poder dar zoom, né, e tal. E aqui, pensando muito nesse horário, assim, antes da gente avançar, se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa específica sobre isso aqui, até agora. Vi que já tem gente aqui que curte muito Humanos AI. Eu também acho uma AI bem interessante. É impressionante. Mas. Vocês conseguem disponibilizar alguns links de IAs que podem facilitar isso? Então, tipo, vocês falaram, pô, tem a IA que melhor pode entregar um PPT. Obviamente que não vai ser a versão final, mas que ela pode entregar uma coisa mais elaborada é X, aquela que pode fazer, sei lá, uma análise de outra coisa melhor é Y. Vocês conseguem ter tipo uma listinha assim, um repositório de coisas que a gente possa depois navegar? Conseguimos. A gente pode mandar algumas. Com certeza. Essas Sim, a duas gente pode aqui. mandar algumas, e isso é uma coisa que está na nossa agenda para a gente construir também, viu, Bola? Para fazer isso bem. E tem aquilo, There is a AI for that, eu acho que é o site. É assim, deixa eu ver se é isso. Is a AI for that. E assim, se você entrar lá e você coloca, quero uma IA para vídeo, ele te manda algumas opções, né? Eu só vou confirmar se é assim, se não eu tenho aqui em algum lugar, daí eu mando também para você e para quem quiser aqui, tá? Vocês não criaram um grupo, né, um grupo de WhatsApp, né? Eu sei que todo mundo está de saco cheio de grupo, mas vocês pensaram Pode ser nisso? um Porque caminho. Pode ser um caminho. uma rede, né, de colaboração, porque, por exemplo, olha eu sendo o papagaio de hoje, né? Grupo de WhatsApp é uma coisa que, tipo, tá cada vez mais tá ficando saturado, né? A gente, por exemplo, na organização, vamos extinguir todos os grupos de WhatsApp de redes de pessoas que participaram dos nossos programas para a gente ter de um canal de transmissão onde a gente possa trazer conteúdos, informações que sejam relevantes para o campo e também as pessoas podem interagir em agendas pré-programadas. Então, a toda quinta-feira vamos estar aberto para que a gente traga dúvidas, questões, se apresente e assim por diante. Então, é um caminho também que a gente está tentando para não ter tantos grupos, mas a gente tem um canal que é onde a gente reúne pessoas que estão interessadas no tema que a gente está oferecendo e a gente não tem aquela obrigatoriedade de manter uma rede, mas sim um canal de transmissão, de troca de conhecimento e tal. A Ixi. gente não Hoje o tem que a esse gente grupo de está. fato da sua. Oi, A Fábio, gente acho não que. tem, a gente já tentou, né? Não deu certo porque a gente não mandava as coisas, bola. Mas assim, a gente. Eu É, acho que um canal que a gente Pom, usa é o pom, nosso pom, LinkedIn, pom. que a gente posta várias coisas lá, mas a gente realmente precisa melhorar nisso. tá, beleza, beleza. Não, Não, mas mas aí é ótima tá, provocação, Bola, porque se ninguém provocar a gente vai acabar achando que não é útil, né? Então é bom a gente saber o que. Muito bom. Muito bom você provocar a gente nisso. Vamos pensar. Mais alguém? Mais alguma coisa? Posso avançar? Eu vou Pode só fazer seguir. uma propaganda, desculpa, rapidinho. Oi, Hugo. Nosso, dentro mesmo do Careless Now, depois eu posso explicar um pouco mais do que a gente faz, mas dentro para os membros a gente tem, no caso, uma colaboração, por exemplo, de inteligência artificial generativa, que, bom, a Mirella faz parte também, e é um espaço de troca bem bacana, assim, a gente tenta também trazer
opiniões bem diversas. Por enquanto é só para membros do Catalyst, mas é um espaço que a gente tenta fazer dar certo com essa troca de experiências sobre IA. Então, depois a gente pode falar um pouco melhor sobre também. Maravilha, excelente, excelente. A gente está chegando no nosso finalzinho aqui, para respeitar a hora de todo mundo, mas a gente não queria terminar sem colocar um pouquinho do que a gente viu hoje, né? Para a gente ver juntos aqui. Mas a gente falou da criação dessas IAs assistivas sem código. Então, de fato, em diferentes plataformas, aí vocês conseguem criar elas seguindo essa mesma lógica, tá? E aí, se tiver alguma coisa um pouco distante, fiquem à vontade para acessar a gente, se a gente estiver dando algum mole aqui. A gente aqui na Sul trabalha a partir de 7 técnicas transversais para uma melhor extração ou melhor desempenho dessas IAs que a gente interage, né? E a gente viu, de alguma maneira aqui, pelo menos 4 técnicas dessa. Uma delas é design de fluxos, que é quando a gente começa a pensar para quando a IA serve ou quando ela não serve. A gente tem, obviamente, outras oficinas como forma da gente se aprofundar nisso, mas pensar quando é que eu coloco a IA no meu processo de trabalho ou não. Em que momento ela entra faz toda a diferença, em que momento ela não entra também faz toda a diferença, e como ela entra. Então, esse design de fluxo é perfeito para isso. Engenharia de prompts nada mais é do que quando a gente conversa com uma IA, a gente tem um prompt, né? A gente tem uma instrução, um comando. Aquilo que a gente faz ali nas instruções também é um prompt, que a gente pode chamar de prompt interno, né? Que é a definição da IA. Todos esses agentes, inclusive, tá? De IA têm prompts internos, que vêm a partir dessa lógica de engenharia de prompt. É, Curadoria e validação é um ponto fundamental que a gente passa muito ali e aqui é o momento de a gente reforçar. Jamais hesitem ou tenham preguiça de validar aquilo que a IA trouxe como resposta, né? No final das contas, somos nós que estamos repassando essa informação, então nós somos responsáveis por ela. A IA faz muita coisa interessante, mas ela também erra. Então, estejam seguros do que a gente viu da IA e do que a gente repassou dela. Por isso, vários daqueles momentos eu falei, testa antes, reajusta, realinha, refaz, pode dividir com alguém, pedir para testar, fala que ainda está em processo de validação essa IA, fala que você acabou de criar essa IA assistiva, enfim, sejam transparentes nesse cenário, até vocês também se sentirem confiantes com o que vocês criaram, tá? E como último ponto é a integração de dados, ou seja, que dados fazem sentido para a gente? É a nossa agenda, é o nosso e-mail, é um determinado espaço no Workspace, são alguns documentos que estão mais no Word, e estão mais no meu computador, e eu subo aquilo como um documento anexo, ou seja, o que que faz sentido de dados aqui para eu chegar em determinado lugar? Então, quando eu coloco essa IA, como eu defino que ela vai funcionar, que é a engenharia de prompts, como é que eu reviso os resultados dela, que é a curadoria e validação, e que dados eu sei que ela está usando, que é a partir dessa integração com os dados que a gente faz. Então, essas são 4 das 7 técnicas que a gente trabalha em diferentes oficinas aqui. Acho que era legal trazer um pouquinho desse olhar para vocês. E, por último, mas não menos importante, é um pequeno convite. A gente tem, como a Mel já mencionou, o LinkedIn, onde a gente acaba trazendo mais informações lá sobre ferramentas e conteúdos relacionados a IA e impacto socioambiental. A gente tem no YouTube algo que a gente vai recuperar esse projeto, provavelmente no início do ano que vem, mas a gente começou nesse ano um projeto de entrevistas, que a gente chama de Inteligências do Sul. A gente entrevista pessoas do Sul Global que usam inteligência artificial para impacto socioambiental. Então a gente fez a primeira série, primeira temporada, digamos assim, com 3 mulheres brasileiras, né? Gisele Santos, Camila Camilo e Liuka Ohana, todas trabalham com inteligência artificial, impacto socioambiental, todas mulheres, não brancas, e a gente queria fazer justamente essa construção, então está disponível no YouTube, também acesso para todo mundo. E por último aqui, esse pequeno site que se chama Promptteca de Impacto. Promptteca nada mais é do que uma biblioteca de prompts que a gente lançou no Dia de Doar, que é uma campanha que aproveitamos para fazer também uma divulgação, né, que rola em diferentes países no mundo, e a gente criou esse site, já mostrando para vocês aqui, também aberto para todo mundo. É um site que tem uma biblioteca de prompts diferentes para diferentes temas. Desde o Dia de Doar em si, então basta vocês escolherem o que vocês quiserem, copiou aqui e só colar isso na IA que vocês estiverem usando, né, para vocês terem os resultados, mas também tem sobre planejamento estratégico, sobre captação de recursos. Aqui são prompts que vocês usam nas conversas com vocês, né? Seja com o ChatGPT, seja com o Gemini, seja com o Gem que vocês criaram ou com qualquer outra IA assistiva, mas é já na lógica de conversa. Tá bom? Voltando para cá, e a gente convida vocês, se vocês quiserem, procurem a gente sempre que quiserem, e-mails ou LinkedIn, está super à disposição. Mirella, não sei se você A quer trazer gente mais tem uma alguma coisa. pesquisa, né, curtinha que a gente vai compartilhar com vocês, e daí quem Verdade. quiser também deixa o e-mail que a gente pode mandar essa apresentação aí para vocês. Você tá com o link Exatamente. aí, Pedro?
Deixa eu pegar aqui o link da pesquisa. Mas, se quiserem acrescentar mais alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta nesses minutos finais. Sei que todo mundo sai 5h30, mas Hugo também, não sei se o Carolina quer falar alguma coisa do Catalyst, do Catalyst Now. Então, queria só agradecer vocês, pessoal, pelo evento tão bacana, tão interessante. Eu mesmo quebrei vários preconceitos, eu acho, um pouco que a gente tem. Não sei, eu fiz mestrado em antropologia, para mim, AI eu me sinto minha mãe. Então, minha mãe sabe mais de AI do que eu, na verdade. Então, é um espaço bem interessante, assim, de ouvir e de entender melhor sobre. E queria também deixar o convite. Ai, deixa eu botar minha câmera, chega, tava com. Deixar o convite pro pessoal que quer saber mais sobre o Catalyst Now. A gente é uma organização mundial com mais de 6 mil membros ao redor do mundo, que a gente trabalha com inovação social inclusiva. E é um lugar bem bonito de troca. No Brasil, a gente tem 260 membros, mas ao redor do mundo 6 mil, então é um espaço bem bonito onde a gente cria conexões. Inclusive, aqui mesmo a gente tem até nosso co-chair de Angola, o Ananias, e é realmente um lugar de troca. E durante essa semana, então, a gente está fazendo aquela Rising Change Week, a gente tem mais de 180 sessões ao redor do mundo em vários idiomas, 10 delas em português. E a inscrição para o Catalyst é gratuita, é um espaço realmente sem nenhuma obrigação. A gente co-cria muitas coisas junto, um espaço muito bonito mesmo. Então fica o convite e agradecer principalmente o Pedro e a Mirella. Mirella que está fazendo a pessoa que mais fez sessões naquela Rising Change Week do Brasil, eu acho. E está sendo um prazer ouvir todas elas. Então, obrigado mesmo, pessoal. Obrigada aí você, Hugo, por organizar, e obrigada a todo mundo que participou. Tá? E daí a gente fica super disponível, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Espero que vocês criem suas IAs assistivas aí que ajude a otimizar tempo. Valeu, gente. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Super essencial aí nesse corte, nessa atualidade aí. Valeu. Super Muito obrigada, obrigado. foi ótimo, aprendi um montão. Foi ótimo. Ah, que Muito bom. obrigado. Que bom que foi útil, gente. Obrigada, gente. Obrigado Parabéns. vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado, Mas aí, pessoal.